Lindo, né, gente? Eu passando no corredor aqui vi alguns babando, lembrando dos tempos, né? É muito bom. Isso. Muito obrigado. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. No último sábado que eu estive aqui, eu sempre estou nos primeiros sábados do mês, e nós resolvemos então seguir uma linha diferente, trazer à igreja, relembrar algumas crenças fundamentais, algumas doutrinas bíblicas, né? Então, todo primeiro sábado nós vamos estar falando de uma das crenças fundamentais adventistas. No último sábado nós falamos a verdade sobre a morte, a questão da doutrina da imortalidade da alma, e aprendemos na Bíblia, né? Que quando o ser humano morre, ele morre mesmo. Ele deixa de existir até o retorno de Cristo Jesus. E hoje nós vamos dar continuidade e nós vamos falar sobre esse tema. Conseguiu colocar o slide? Na sexta-feira do dia 25 de janeiro de 2019, exatamente meio-dia e 28, na mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, algo aparentemente impossível aconteceu. A barragem B1 rompeu. Não houve tempo algum. Não deu para fugir. Não houve segunda chance. Em segundos, cerca de 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos começaram a descer montanha abaixo, como uma avalanche líquida de destruição. Imagine, milhões e milhões de toneladas de lama, pedra, minério, água, avançando violentamente contra você. Naquele momento, nesse horário, muitos funcionários estavam exatamente onde uma pessoa estaria nesse horário. O que você geralmente faz entre meio-dia, meio-dia e meia, 1h? Almoçando. E há alguns vídeos que vocês percebem que o refeitório ficava justamente na passagem ali. Acho que planejaram errado, né? Então ali havia funcionários que estavam almoçando, alguns haviam terminado o almoço e estavam conversando com seus amigos, mas uma grande parte do efetivo estava na operação, que foi justamente o lugar mais atingido. A lama chegou a uma altura de prédios, 15, 20 metros de altura. O resultado oficial foi devastador. 272 pessoas perderam a vida nessa tragédia. A maioria formada de trabalhadores que estavam juntamente dentro dessa área operacional. E esse se tornou o maior acidente de trabalho da história do Brasil. E sabe o que é mais assustador? O mais assustador, que o rompimento não surgiu do nada. Depois, por meio das investigações, surgiram informações sobre as preocupações técnicas anteriores, discussões sobre a estabilidade do solo, recomendações de segurança, alertas internos, questionamentos sobre o risco já conhecidos. Ou seja, havia uma preocupação real do rompimento daquela barragem. O problema de Brumadinho não foi a ausência de sinais. O problema foi continuar vivendo normalmente, porque o perigo parecia distante. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a volta de Jesus. Quantos aqui já ouviram, pelo menos uma vez, que Jesus vai voltar? Todos vocês, né? A Bíblia fala muito sobre a volta de Jesus. A Bíblia relata muitos textos ao qual Jesus promete voltar. João, capítulo 14, diz o quê? Vocês lembram? Vou preparar-vos um lugar, e então voltarei para buscá-los. Lá no livro de Atos, enquanto os apóstolos estavam ali, no último sermão de Jesus, eles de repente viram Jesus o quê? Subindo. E eles começaram a ficar tristes, porque já haviam ouvido o discurso de Jesus, e saberiam eles que
Por um bom tempo não veriam mais o mestre. Mas de repente 2 anjos aparecem e dizem o quê? Por que vocês estão assim? Por que vocês estão tão preocupados? Por que vocês estão com medo? Porque esse mesmo Jesus, do qual vocês viram subir, o que a Bíblia diz? Vai voltar. E há muitos e muitos versículos na Bíblia. Esse é um tema muito falado nas Escrituras, a segunda vinda de Jesus. Meu pai era um agricultor. Meu pai era um homem que conhecia da terra, conhecia do campo. E quando eu era pequenininho, eu ficava assim maravilhado, porque às vezes o dia amanhecia assim como está hoje, sol, um dia gostoso, e meu pai acordava, olhava um pouquinho e dizia assim, vai chover. Eu falei, como, pai? Não tem como chover. O céu está limpo, está um sol maravilhoso. E ele dizia, vai chover. E passadas algumas horas, o que acontecia? Comecei a chover. Por quê? Não porque meu pai era um profeta, nada disso. Por ser um homem do campo, ele conhecia ele sabia ler os sinais do tempo. Por exemplo, há uma espécie de passarinho. Lá na minha terrinha a gente chama de tesourinha. Eu não sei como se chama aqui. Mas geralmente, Roberto, quando esse pássaro começa a voar por aí, o que significa? Chuva. A terra se comporta de um jeito diferente. Então, a Bíblia diz, lá no livro de Mateus, e eu peço que vocês abram a Bíblia, hoje a gente vai abrir bastante a Bíblia, no capítulo 13, do livro de Marcos, não Mateus, livro de Marcos, capítulo 13, versos 28 e 29. E por uma questão de tempo, eu vou lendo o texto aqui, e aí vocês vão ter que ser ágil aí no domínio da Bíblia, viu? Aquele que não tiver a Bíblia impressa, pode usar o celular, não tem problema algum, mas só para ler a Bíblia, viu? O texto diz o seguinte, Marcos capítulo 13, verso 28 e verso 29. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que ele está às portas. Veja, a Bíblia diz o seguinte, e aqui há um erro que nós não podemos cometer, e nós já tivemos precedente na história para não cometer o mesmo erro. A Bíblia diz que sobre o dia e a hora do retorno de Cristo Jesus, nós não sabemos. Então, meus queridos e amados irmãos, se alguém vier com uma conversinha para você, dizendo assim, olha, Jesus vai voltar em 2027, suspeite. Porque a Bíblia diz que não sabemos nem o dia, nem a hora. E para falar bem a verdade, não é importante a data. É importante nós vivermos preparados. Mas Jesus, ele disse o seguinte, embora vocês não saibam nem o dia nem a hora, se vocês observarem, assim como um homem do campo, assim como um agricultor, observando o tempo, observando a natureza, observando os animais, ele consegue distinguir se vai chover ou não, se é tempo de plantio ou não, se essa lavoura é adequada ou não para esse momento, para essa estação. Se nós observarmos, por meio dos sinais, nós vamos identificar a proximidade da vinda de Cristo Jesus. Eu acho que está dando errado aqui. Eu finjo que aperto, vocês fingem que muda aí, tá bom? Aí. E há alguns textos interessantes. Lucas capítulo 17, versos 26 e 27. Vocês não sabem como é gostoso ouvir e se folhear da Bíblia. Lucas capítulo 17, versos 26 e 27. O texto está alterado, fiquem tranquilos, mas é o correspondente no outro evangelho.
O mesmo texto vai estar no Evangelho de Mateus também, mas eu escolhi Lucas aqui e diz o seguinte: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O que acontecia nos dias de Noé? Diga, igreja. O que acontecia? Nós temos algumas informações. A Bíblia diz que nos tempos de Noé, o homem se tornou tão mau, tão perverso, tão imoral, que o Senhor, diz a Bíblia, arrependeu-se de ter criado o homem. Mas ele achou graça em um homem chamado Noé. E deu uma dura e difícil missão para Noé. Qual foi a missão? É o seguinte: Noé, vai chover. Aí Noé falou assim: mas o que é chuva? Porque até aquele momento não havia chovido sobre a terra, apenas um orvalho, segundo o livro de Gênesis, descia e regava a terra. Ele não sabia o que era chuva. Então o Senhor explicou: vai cair água do céu, vai despencar toneladas de água do céu, e vai vir água do abismo, água de baixo e água de cima. E tudo que se move sobre a terra vai perecer. Mas Noé, eu achei graça. Você é um homem temente a Deus. Então Noé, construa uma arca. Eu vou aqui te dar o projeto. Construa segundo o projeto. Então, por amor a você, nós vamos preservar a espécie de animais e a espécie humana também. E a Bíblia diz que Noé começou a construir a arca. E enquanto construía a arca, ele também pregava sobre o dilúvio. Mas mesmo com as mensagens, mesmo com a pregação, mesmo com o recado, é verdade que muitos ali creram na mensagem de Noé. Muitos participaram da construção. Alguns morreram antes do dilúvio. Mas também a grande maioria achava Noé como um louco. Noé, você é doido. Você não está batendo bem, não. E demorou para construir a arca. E a Bíblia diz, Jesus fala assim: olha, assim como nos dias de Noé, sabe como viviam lá? Mesmo sabendo a realidade do dilúvio, eles comiam, eles bebiam, eles casavam-se e eles davam-se casamento. O que isso significa? Vamos vivendo a vida. Estamos vivendo a vida, a rotina da vida, como se nada de importante iria acontecer. Aí Jesus falou o seguinte: assim como foi lá, será aqui. As pessoas estarão vivendo, comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, fazendo viagens, trabalhando, e quando menos esperarem, o rei virá. E aqui há alguns dados importantes. Nós temos na Bíblia algumas profecias de data. Essas profecias são importantes pelo seguinte motivo. Primeiro, elas criam confiança na palavra profética. E elas também marcam cronologicamente a proximidade do tempo do fim. E esta profecia, ela é uma profecia que está relatada tanto no livro de Daniel quanto no livro de Apocalipse. Ambos os livros profetizaram um tempo onde a própria religião, onde a própria igreja iria distorcer, iria perverter as escrituras sagradas, iriam perseguir, na verdade, os santos de Deus. Eles se diziam santos, mas na verdade, eles eram vilões. E a Bíblia diz que esse tempo, já profetizado na Bíblia, começou no ano 538 e se encerra 1260 anos depois, no ano 1798. Então, 1798. E eu estou dizendo, e nós vamos falar sobre outras profecias de data, para entender a proximidade do tempo. O Papa Pio VI, até então, durante 1260 anos, o poder papal agiu com toda a sua força, com todo o seu poder. O Estado e a religião se uniram. E o sistema papal teve todo o poder nas suas mãos. Mas em 1798, as tropas francesas, comandadas por Napoleão Bonaparte, invadiram Roma e prenderam quem? O Papa Pio VI.
dando fim àquele poder, àquela autoridade que eles haviam conquistado. E há um verso na Bíblia interessante, em Apocalipse capítulo 13, verso 10, que diz o seguinte: se alguém há de ir para cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. É uma profecia que, dentro do seu contexto, está dizendo exatamente sobre este momento. Aquele que perseguia, aquele que fazia cativo, aquele que matava, aquele que torturava. Agora, quem leva a cativeiro, vai. E o Papa Pio VI, ele é preso. Cumprindo-se a profecia dos 1260 anos. E aí nós temos um outro marco muito importante, 1755. O que aconteceu nesse tempo? Abram a Bíblia em Apocalipse, no capítulo 6. Apocalipse, no capítulo 6, ele vai falar dos selos. E o sexto selo, ele está ligado à vinda de Jesus, aos eventos finais. E diz o seguinte, capítulo 6, verso 12. Acompanhem comigo. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio o quê? O que sobreveio? Um grande terremoto. E a Bíblia diz que esses eventos estariam próximos um do outro. O final da profecia dos 1260 anos, a prisão do Papa, tudo perto um do outro. E a Bíblia diz que o marco do tempo do fim, o início do tempo do fim, um dos sinais que mostrariam esse início do tempo do fim, é um grande terremoto. E esse terremoto já aconteceu. Ele aconteceu no dia 1º de novembro de 1755, capital de Portugal, onde comemorava-se o dia de Todos os Santos. Foi um terremoto terrível. Aconteceu de noite, um terremoto em alto mar, perto da costa. O terremoto acabou fazendo com que vários edifícios ruíssem. E muitas casas naquela época ainda usavam velas, né? Velas, aquele lampião, lamparina, essas coisas. E com os edifícios ruindo e caindo, a cidade entrou em chama. E como se não bastasse o terremoto, um incêndio, um maremoto, um tsunami nos pega de surpresa. Vocês podem depois dar um Google aí, né? Pesquisar na internet e ver um pouquinho mais sobre esse evento. Então esse evento marca o tempo do fim. É como se a Bíblia estivesse dizendo assim, olha, a partir de 1755, nós começamos a entrar nos últimos capítulos da história deste mundo. Muito tempo atrás. Eu não era convertido ainda. Eu gostava de assistir novela. Tem alguém que não é convertido ainda? Eu falo, pastor, só se for aquelas da Record, né? Que fala de Jesus. Eu conheço bastante. Mas eu assistia uma novela que eu gostava muito. Chamava-se O Cravo e a Rosa. Alguém já assistiu essa novela? É uma novelinha interessante, né? De época. Você também assistiu? Misericórdia. Até você? Mas eu lembro que estava no final da novela e funcionava assim, né? Quando estava terminando, e aí ficava anunciando nos intervalos, nos comerciais, os jovens nem sabem o que é isso. Os últimos capítulos. E então chegava o grande dia, o último capítulo. Então, nessa grande novela da história do pecado humano e da salvação oferecida por Deus, nós estamos vivendo os últimos capítulos. E eu posso dizer que nós estamos chegando próximo ao último capítulo. O próximo evento, a Bíblia diz,
Continue lendo Apocalipse. O primeiro grande evento é um grande terremoto, mas na sequência, o que vem? O sol se tornou negro como um saco de crina e a lua toda como sangue. Então o próximo evento era um escurecimento do sol. Foi mundial, pastor? Não, não foi mundial. Esse escurecimento alcançou boa parte da Nova Inglaterra. Justamente naquele período onde o sistema papal perseguia, inclusive eles precisaram sair da Nova Inglaterra, refugiados, saindo e fundaram uma grande nação que se chama hoje qual? Estados Unidos da América. Os puritanos. E lá na Nova Inglaterra, em 19 de maio de 1780, o segundo evento, é como se a Bíblia estivesse dizendo, olha, está se aproximando. Viramos mais uma página dos últimos capítulos. E o sol se escureceu. E permaneceu escuro até o outro dia. Como se fosse realmente noite. As pessoas voltaram aos seus lares, aos seus aposentos. Até mesmo os animais, confusos, voltam agora as galinhas para o galinheiro, os animais para os seus currais. Muitos acreditavam ser aquele juízo de Deus. E esse evento foi amplamente divulgado na época. É o cumprimento da profecia bíblica. Primeiro terremoto em Lisboa, agora o escurecimento do sol, no dia 19 de maio de 1780. O próximo evento bíblico, leia Apocalipse, continue lendo comigo. No verso 13 diz o seguinte, as estrelas do céu caíram pela terra, como figueira, quando abalada por um vento forte, deixa cair seus figos verdes. Algumas pessoas falam assim, pastor, isso não é possível, né? Olha a estrela é o sol. Nós precisamos entender que o profeta, ele não tinha todo o conhecimento que nós temos. Ele viu o quê? Faíscas de fogo sobre o céu. Quando a gente olha à noite, a gente vê aqueles pontinhos brilhando, como que a gente chama? Estrela, né? Nem tudo é estrela, mas a gente chama estrela. Então a Bíblia diz que o próximo evento, após o escurecimento do sol, em 13 de novembro de 1833, foi mundial Não foi mundial. Aconteceu ali na região da América do Norte. A maior queda de meteoritos já registrada na história, como profetizado pela Bíblia. Próximo evento? Esse aqui vocês conhecem. Esse, se vocês não conhecerem, aí eu largo minha batida. 1844. E esta é a última profecia de tempo. O que aconteceu em 1844? Por que ela é importante dentro do cenário profético dos últimos dias, dos eventos finais? E por que ela é importante para essa igreja? 1844. Um pregador chamado Guilherme Miller, durante anos estudando o livro de Daniel, versículo por versículo, ele encontrou uma profecia lá no livro de Daniel, no capítulo 8, no verso 14, que dizia o seguinte: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E ele continuou estudando, e essa profecia o instigou, e ele agora começa a estudar sobre o santuário, e ele entende que purificação do santuário, pelo menos o santuário terrestre, tinha que ver com o juízo. E ele linkou então o juízo, a purificação do santuário terrestre, com a vinda de Jesus. E agora ele começa a pregar que Jesus vai voltar em 1844. E uma grande multidão fica encantada com a mensagem. E não eram batistas, eram anglicanos, eram presbiterianos, eram congregacionalistas, eram católicos, eram pessoas de várias denominações que se encantaram com a mensagem. E ele foi se aprofundando, estudando, e ele chegou à conclusão que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844. Milhares, dezenas de milhares estavam esperando Jesus nesse momento. Algumas pessoas venderam tudo que tinham
E investiram em publicações, investiram na publicação, em propagar a mensagem do advento. Há uma história que um dia antes, um desses grandes pioneiros havia falecido. E agora os filhos diziam assim: mamãe, o papai vai acordar amanhã, né? Eles não imaginavam que Jesus viria no dia seguinte? Sim, meu filho, fique tranquilo, o papai vai acordar amanhã. E dia 22 de outubro de 1844, ele até riscou o horário, meia-noite. À meia-noite, eis o noivo. As horas se passaram, o dia amanheceu e Jesus não veio. Este evento é chamado do grande desapontamento. Esse evento está tanto no livro de Daniel quanto no livro de Apocalipse. É um cumprimento de Daniel 8,14, mas também é o cumprimento de Apocalipse capítulo 10. O que diz lá? João toma um livro e come. E a Bíblia diz o seguinte: na boca este livro era como? Não, na boca. Doce como mel. Mas quando chegava no estômago, Roberto, amargo como fel. O que isso significa? É o evento do grande desapontamento. Doce porque esperavam eles a vinda de Jesus. Não existe melhor notícia do que a vinda de Jesus. Amargo porque Jesus não veio. Mas afinal, pastor, o que estava de errado na profecia? Não era a data que estava errada, o evento é que estava errado. Guilherme Miller, infelizmente, errou ao olhar para o santuário terrestre e não perceber que existe um santuário no céu que não foi construído por mãos humanas, onde Jesus exerce as duas fases do sacerdote. O sacerdote e o sumo sacerdote. Então, em 1844, Deus agora revela a um de seus servos desse movimento que em 1844, na verdade, o evento aconteceu aonde? E o que aconteceu no céu? O que aconteceu? Jesus, ele passa agora do santo lugar para o santíssimo lugar. E o que Jesus foi fazer no santíssimo lugar? O que Jesus foi fazer no santíssimo lugar desde 1844, Marquinhos? Juízo, o início do juízo investigativo. Começando pela casa de Deus. Jesus está agora analisando cada caso por caso, do primeiro homem que nasceu, Adão e Eva, até o último que nascerá na sua vida. E Jesus escreverá no seu livro o nome daqueles que serão salvos. Juízo investigativo. 1844, última profecia de tempo. Essa aqui, um bom adventista conhece. Tratado de Latrão. Pastor, o que tem a ver com a palestra hoje? O que foi esse evento? O que ele significa para nós? Para entendê-lo, nós precisamos lembrar de Apocalipse capítulo 13, verso 3. Vamos lá? Vocês lembram naquele slide que a gente falou que o Papa Pio VI foi preso por um dos generais de Napoleão Bonaparte? Encerrando-se aquela profecia de 1260 anos de perseguição religiosa. Do capítulo 13, no verso 3 de Apocalipse diz o seguinte: uma das cabeças da besta, cada cabeça representa um reino. São 7 cabeças. São povos, impérios que sempre se opuseram ao povo de Deus. São eles: Assíria, Egito, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma nas suas duas fases, imperial e papal. Então vi uma de suas cabeças, no verso 3, e parecia ter sofrido uma ferida mortal. Qual é a ferida mortal? É a prisão do Papa Pio VI. É o fim daquela autoridade, daquela perseguição, daquela pompa, daquele poderio. Este foi o ferimento, segundo a Bíblia. Mas a Bíblia diz: mas este ferimento mortal foi curado.
Todo mundo ficou o quê? Maravilhado com a besta. Quando é que a ferida começa a ser restaurada? Tratado de Latrão. O que aconteceu? O Tratado de Latrão encerrou décadas de conflito entre a Itália e o Papado. O acordo reconheceu oficialmente a soberania do Vaticano como Estado independente e restaurou parte da influência política perdida desde 1798. Para muitos adventistas, este evento é associado ao início da cura da ferida mortal. É quando a Itália, por meio de Mussolini, devolve 42 hectares ao sul da Itália para o Vaticano. E o Vaticano é como se fosse um país, com as suas próprias leis. E desde então, desde 1929, o sistema papal vem o quê? Se fortalecendo, estendendo as suas influências para todo mundo. E aí nós entramos em Mateus capítulo 24. Vamos lá em Mateus capítulo 24. Ali há vários eventos. Lembre-se, esse sermão visa a gente, assim como o agricultor, ao olhar a figueira, entende pela forma, pela folhagem, se o verão está próximo ou não. Assim, pelos sinais, nós também podemos entender a proximidade da vinda de Cristo. Em Mateus, no capítulo 24, há uma série de sinais. Os discípulos estavam curiosos e eles queriam saber: Jesus, quando essas coisas vão acontecer? Conta para nós. E ali há vários sinais. E este é um dos sinais citado em Apocalipse, em Mateus capítulo 24, verso 5 e também o verso 11, e em outros textos da Bíblia. Jesus, ele diz o seguinte: tomem cuidado. Tomem cuidado. Porque nos últimos dias, Alex, próximo da minha vinda, haverá uma confusão religiosa. E muitas pessoas que usam a Bíblia, muitas igrejas que cantam hinos, que parecem ser hinos de louvor ao Senhor. Muitas congregações, na verdade, fazem parte de um sistema criado pelo inimigo de Deus, a fim de enganar. Tem um ditado que diz assim: nem tudo que reluz. Então Jesus, ele dá uma ênfase muito clara: olha, tomem cuidado. Porque Satanás se usará, como sempre fez, da religião para enganar vocês. Tome cuidado. Porque Satanás vai fazer curas dizendo que sou eu. Tomem cuidado. Porque ele pode fazer até fogo descer do céu. O que os profetas de Baal não conseguiram fazer no Monte Carmelo, hoje ele pode fazer. A fim de enganar. A fim de enganar. Esse é um dos sinais no mundo religioso. O crescimento espantoso de um sistema que parece ser cristão, que parece ser de Deus, mas na verdade não é. Opa! Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Outros sinais descritos em Apocalipse. Guerras. Guerras e conflitos, e guerras e rumores de guerras. Pastor, guerra sempre teve, eu concordo com vocês. Teve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e outras guerras entre esse meio. Mas também a gente não pode fechar os olhos que os conflitos estão cada vez maiores, mais intensos e se tornando globais. E a Bíblia diz: haverá guerras e rumores de guerras, mas ainda é o princípio das dores. Como uma mulher começa as contrações, uma mulher grávida. O outro evento, a Bíblia diz que o clima entraria em colapso. Haveriam sinais climáticos, sinais voltados à natureza. Lugares que antes eram de estiagem, agora enfrentam inundações. Grandes incêndios florestais, vulcões acordando. Então é como se a terra estivesse gemendo, diz a Bíblia. Além disso, no livro de Lucas, diz que um dos sinais do tempo do fim era o quê? O surgimento do quê? De muitas doenças.
claro, nós estamos muito próximos de uma grande, a primeira pandemia, né, que foi o Covid-19. Mas não nos esqueçamos que existiram outras, e nos últimos 100 anos têm surgido muitas e muitas doenças. A Bíblia diz que isso é um presságio, é um sinal de que Jesus está voltando. E além disso, a Bíblia diz o quê? O que haverá? Fome. Eu gosto de interpretar esse texto de duas maneiras. Fome de alimento? Sim, com certeza. Mas se eu for lá no livro de Amós, no capítulo 8, no verso 9, ele vai citar também esse evento do escurecimento do sol. E ele vai dizer assim, no verso 10, e houve fome sobre a terra, mas não fome apenas de alimento, e sim fome da palavra de Deus. Esquisito, né? No mundo que prega tanto evangelho, que há tantas emissoras, tantos canais, rádio, televisão, ou canais no YouTube que falam de religião, a gente abre as nossas redes sociais e sempre tem um podcast, tem um corte ali que fala de religião. E a Bíblia diz o seguinte, terão fome da palavra de Deus. Nós temos nossa igreja aqui, ela é muito forte na área de saúde, né? Nós temos muitas palestras voltadas à saúde. E a gente sabe que nem todo alimento, ele é bom, concorda? Né, Wagner? Nem todo alimento é bom. Nem todo alimento é nutritivo. Nem todo alimento sustenta. De fato, há a pregação do Evangelho, mas será que é um alimento saudável? A Bíblia diz também, nos últimos dias, haveria uma intolerância religiosa, uma perseguição sobre aqueles que defendem os princípios e valores bíblicos. E eu acho que nós já estamos vivendo isso. E a tendência é se intensificar cada vez mais. Não é fácil pregar o verdadeiro Evangelho. Dependendo do que eu, pastor, falar aqui. E o meu amigo Ademir está me filmando ainda. Piorando mais a minha situação. E ele vai postar no YouTube depois. E a depender do que eu falar, eu posso ser processado. E posso até mesmo ser preso. Não está fácil pregar princípios e valores. E a Bíblia diz, em Mateus capítulo 24, verso 14, que o sinal mais próximo, o sinal iminente, é a pregação massiva do Evangelho. De qualquer Evangelho? Não. Lembra das 3 mensagens angélicas? Do Evangelho eterno. A Bíblia diz, em Joel capítulo 2, que Deus nos últimos dias derramará o seu Espírito Santo na sua plenitude, a gente chama isso de chuva serôdia. E os jovens e as crianças e os velhos, os idosos terão sonhos, terão visões, profetizarão, proclamarão a última mensagem. Eu espero que nós possamos receber a plenitude do Espírito Santo. A Bíblia diz que este mundo, segundo a profecia de Daniel e segundo o Apocalipse, ele vai de mal, e ainda tem gente que acredita que posicionamento político pode mudar a realidade desse mundo. Não muda. Porque a Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior. O mundo vai colapsar, e já está, economicamente, clima, socialmente e em todas as esferas. Haverá um grande colapso mundial. E então os líderes do mundo, eles terão que tomar providências. Eles querem entender por que esse colapso, por que tantas coisas ruins estão acontecendo. E a Bíblia diz que outros eventos ligados ao tempo do fim é a união de algumas igrejas. A gente chama isso de ecumenismo. Não que essas denominações vão mudar a sua placa e vai existir apenas uma placa. Cada um viverá dentro da sua comunidade, mas a pauta será comum. Os ensinamentos, a doutrina, o entendimento, a ideologia será igual. E a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 16, do verso 13 até o verso 15, quem quiser pode me acompanhar.
Então vi sair da boca do dragão. Quem é o dragão? Quem é o dragão? Capiroto. Da boca da besta. Quem é a besta? Sistema papal. E do falso profeta. Quem é o falso profeta? O falso profeta representa aquele que era um cordeiro e se tornará um dragão. A besta da terra, a que tinha 2 chifres, liberdade civil e liberdade religiosa. Preciso falar de mais alguma coisa? Aí vou falar igual o escritor bíblico, né? Quem lê entenda. E diz assim, da boca desses 3, do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos e demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis do mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, esses são eventos iminentes à vinda de Cristo. Já está acontecendo. A Bíblia diz também, Apocalipse capítulo 13, que aquele mesmo sistema que atuou no passado, perseguindo, torturando, prendendo, matando, distorcendo a Bíblia, tirando Jesus do seu trono, voltará no futuro. Haverá novamente uma união de Estado e religião. E a gente acha isso muito legal, né? Sabe qual é o conselho que nós temos em relação a esse assunto? Que Estado e religião devem manter-se separados. Porque todas as vezes que o Estado e a religião se aproximam, como diz aí, dá ruim. A Bíblia diz que aquela imagem, a princípio, aquela que atuou 1260 anos, voltará a existir com mais intensidade ainda. Será responsável pela intolerância religiosa, pela morte dos servos de Deus, em nome da religião, em nome de Deus, matarão e perseguirão muitos. A Bíblia diz, no livro de Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 23 e 26, que agora, nesse momento de conflito, de tensão, nesse momento de perseguição, de colapso, nesse momento onde a segunda besta foi formada, então haverá agora a aparição, uma personificação da vinda de Cristo. Só que não é Jesus. Quem é? Vamos ler o texto? O que diz o texto? Vou ler só o verso 23, capítulo 24, verso 23. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Não é Jesus. Fará uma grande obra, possivelmente resolverá muitos problemas, muitos dos conflitos políticos, sociais. Mas lembre-se, Jesus não volta para resolver problemas, Jesus vem para destruir e refazer o novo mundo. E então, haverá um momento, Apocalipse capítulo 13 diz que aqueles que servem ao Senhor, aqueles que são fiéis aos princípios e valores bíblicos, aqueles que têm amor pela palavra e estudam todos os dias, estes não serão enganados, serão perseguidos. Muitos serão presos. Alguns terão que dar conta da sua fé diante de tribunais humanos. Outros morrerão. Eu gostaria de falar mais sobre isso, mas o tempo é curto. A Bíblia diz que haverá então um decreto, chamado-se decreto dominical. Será promulgado nos Estados Unidos da América e alcançará todo mundo. E a Bíblia diz este ser o sinal para o povo remanescente. Há uma confusão na nossa igreja, onde alguns já estão comprando terrinha lá no sul de Minas. Não tem problema, se tivesse a terrinha lá, o pastor gostaria de ir lá, está tudo bem. Ellen White até fala que é importante a gente fugir do quê? Das coisas das grandes cidades. Essa é a questão. Da influência das grandes cidades, principalmente para nós que temos filhos que estão sendo educados nesse ambiente. Mas não creia você que neste decreto, onde não poderá nem comprar nem vender, o governo não saberá das suas posses. Tudo será confiscado, terrenos, sítios, chácaras, casas, templos, tudo. E aqui, meus irmãos, é importante a gente entender.
Você está preparado para esse momento? De talvez ser traído por pessoas que você ama? De talvez ser entregue às autoridades por pessoas que você confiava? De perder todas as coisas, posses e bens, e ser preso? A Bíblia diz que, dentro do decreto dominical, ainda há um tempo de graça, a porta da graça ainda está aberta, mas logo e não muito, virá um segundo decreto, o decreto de morte. Autorizando então o sistema, aqueles que são adeptos a esse sistema mundial, essa união igreja e Estado, a matarem com a justificativa de que estes são os responsáveis pelas grandes calamidades que afetam o mundo. As pragas do Apocalipse, né? E o capítulo 7 de Apocalipse, então, fala sobre a vinda de Jesus. A vinda de Jesus. Quando Jesus vier, todos os olhos o verão. Ele vai vir com todos os seus anjos, com poder e grande glória. Jesus, então, com a sua palavra de ordem, fará com que haja a ressurreição massiva de todos que morreram crendo em seu nome. Desde Abel, que foi o primeiro ser humano morto, até o último. A ressurreição massiva. Cemitérios vão se abrir e os santos vão sair da sepultura. Em relação aos ímpios, Apocalipse capítulo 16, capítulo 17, capítulo 6 também. Um tempo atrás, eu recebi um amigo na minha casa. É um amigo de infância. Gosto muito dele. Nós crescemos juntos. E hoje ele mora em Sorocaba. Temos vidas diferentes, mas de vez em quando nós nos encontramos. Já fazia um bom tempo que ele não ia lá em casa e ele veio. E então, ele passou o dia inteiro em casa. E eu falei assim, olha, é difícil esses momentos, então vamos almoçar fora, né? Vou poupar a Ivone de fazer o almoço, vamos almoçar fora. E a minha esposa falou assim, tudo bem. Aí eu ia lá no matutinho do Unimark, sabe? A John Boy ali. A Ivone falou, não, já que você vai levar alguém para fora, para almoçar fora, então não vai lá no matutinho, né? Vamos num restaurante melhor. Aí ela escolheu um restaurante lá. E fomos. Eu falei para o meu amigo, Robson, era bonito o restaurante assim, tinha várias opções. Coisas lindas assim. Cara, come que hoje eu vou pagar. E se precisar, pede bebida aí também que eu vou pagar a bebida. E se quiser, pode comer a sobremesa também. E ficamos ali 1h30 comendo, a barriga cheia já. Você quer mais alguma coisa, Robson? Não, pastor. Está tranquilo, Diego. Não quer mais uma sobremesa? Chegou o momento de pagar. Meus irmãos, ele foi até comigo no caixa, e eu falei assim, vê a conta. E ela veio com a conta. E quando eu olhei os números, ele também olhou para mim assim, eu falei que ia pagar, né? Não. Mantive a pose e disse assim, não, fica tranquilo, cara, eu vou pagar. Mas naquele momento, eu e o meu cartão começou a suar. Nem o cartão sabia se ele conseguia arcar com as consequências. Assim são muitos que vivem hoje. Vivem achando que tudo é de graça. Aproveitando tudo que esse mundo mal oferece. Acreditando que nunca vão pagar a conta. Mas a conta chega. Aquele dia a conta chegou para mim. Depois eu falei assim, a Ivone me conhece, né? Mesmo não querendo, o nosso semblante de preocupação muda. Não sei se é assim com vocês. Eu tentei manter a pose, estava do lado do meu amigo, né? E ela já sabendo. Eu não vou nem dizer os dígitos para vocês, gente. Mas eu vou dizer, nunca mais vou naquele restaurante. É verdade. Muitos ímpios, eles acham então que vão viver desse mundo sem nunca pagar a conta, que o juízo nunca vai chegar. Mas no dia da vinda de Jesus, o juízo chegou. E a Bíblia diz, lá em Apocalipse capítulo 6, sabe o quê? Que grandes e pequenos, livres e escravos, grandes autoridades, ao verem Jesus voltando e sabendo que investiram sua vida no lugar errado, preferiram as posses, preferiram os recursos deste mundo,
Preferiram os prazeres desse mundo do que a Cristo. Mas quando verem Cristo voltando, com poder e muita glória, as trombetas tocando, os anjos, então eles entram em desespero. E eles fogem para dentro das casas, para dentro dos edifícios, e dizem assim: caia sobre nós e nos mate, para que não vejamos o Cordeiro. Quem é que pode suster? Quem é que pode suportar a sua ira? Chegou o dia de pagar a conta. A Bíblia diz, e nós vamos recapitular isso no próximo sábado do mês seguinte, que haverá um período conhecido como milênio. A Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 4, que quando Jesus voltar e pegar os salvos, ressurretos e transformados, os que estão vivos transformados, e Jesus subir e vai levar esse grupo para Nova Jerusalém, que se encontra no terceiro céu. E o grupo dos salvos estará na Nova Jerusalém, mas na terra, e aqui está um ponto importante, a Bíblia diz, em Jeremias capítulo 4, que a terra está sem forma, escura e vazia. Não há animais, não há seres humanos e não há vida vegetal. A terra volta a ficar como do princípio. Há algumas teologias que dizem assim, não, Jesus vai vir, vai haver o arrebatamento. E se você não for tão bom, haverá uma segunda chance para você, então fique tranquilo. Não, a Bíblia diz que não. A Bíblia diz o seguinte, que quando Jesus voltar, já está decidido, quando Jesus sair do Santíssimo Lugar, os nomes já estão escritos, e quem está escrito está, e quem não está, não está. E a Bíblia diz que a terra ficará escura, sem forma e vazia, e corpos espalhados sobre a face da terra. E está vendo a sombrinha lá na imagem? Os únicos que permanecerão no planeta nesse estado é Satanás e os seus, onde permanecerão neste lugar durante 1000, e nós vamos conversar sobre isso no primeiro sábado do ano do próximo mês. Os salvos estarão em Nova Jerusalém e passarão com Cristo, segundo a Bíblia, reinando com Cristo por quanto tempo? Também 1000 anos. E o que eles vão fazer lá? Vamos discutir isso no próximo sábado. E aqui, meus amados, vocês conhecem tudo isso. É importante, eu sei que vocês já ouviram muitas vezes isso, mas às vezes há pessoas que estão iniciando na fé e que precisam saber dessas coisas. Por isso que nós precisamos pregar. Não é que porque você sabe que todos saibam. Nós precisamos pregar que Jesus Cristo está retornando. Nós sabemos disso. Mas o que me preocupa é aquele texto inicial que nós lemos. Assim como nos dias de, até mesmo na igreja, a gente que está comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, sabe do que vai acontecer, mas não se prepara para o evento. E Satanás, já há muito tempo, está trabalhando conosco. Satanás trabalha a longo prazo. Vocês já ouviram aquela historinha do Pedrinho Lobo, né? Vocês lembram dela? Lembram? Havia um garoto que gostava de dar susto nos outros, dizia assim, olha, lá vem o lobo, lá vem o lobo. E aí todo mundo corria, se escondia, tentava se proteger, mas era mentira, ele ficava tirando sarro. 1, 2, 3, 4 vezes. Mas de repente, um dia o lobo veio mesmo. E ele disse lá, saiu correndo, lá vem o lobo, lá vem o lobo. E ninguém acreditou. Vocês acreditam que Satanás está usando essa tática com a gente? Ele está nos mantendo distraídos. Quantos eventos de suposto fim do mundo já ocorreram, né? 2012, o calendário Maia. No ano 2000, 1999, 2000, a profecia de Nostradamus. Entre outras que surgem. Aí as pessoas dizem, vai vir o fim do mundo, Jesus vai voltar. Aí o fim do mundo não acontece. De 2012 passa para 2013, de 2000 passa para 2001, de 99 passa para 2000, e Jesus não vem. E o que isso vai criando em nós? Descrença. Vai nos distraindo. É a historinha do lobo. É um plano de Satanás fazer com isso, nos manter distraídos. Não. Outros já falaram que Jesus viria. Lembra o que Pedro disse? Onde está a promessa da vinda? Os pais já falavam isso. Já passaram-se 1000 anos, 2000 anos, e nada acontece. E Pedro responde, para Deus, um dia como 1000
e 1000 anos como um, e não retarda o Senhor. Ele vem no tempo certo. E aí, você quer ver como que Satanás está trabalhando? Ele inventa suposto fim do mundo para criar descrédito, para que a gente viva distraído. É mais uma. Não vai acontecer. Quanto tantas outras vezes falar, não vai acontecer. Mas virá. Satanás, ele usa todo o seu poderio. E ele usa também todas as mídias para isso. Vocês perceberam que muitas das produções de Hollywood, entre outras empresas, eles contam a seguinte história: virá o fim do mundo. Pode ser causado por um cataclisma, pode ser uma invasão alienígena, já viu isso aí? Pode ser um problema no núcleo da Terra, pode ser um vírus mortal. Tenho certeza que vocês já assistiram produções que falam sobre isso, né? Mas sempre termina desse jeito. Uma solução humana para resolver o problema. Alguém vai resolver, alguém vai construir um bunker, alguém vai conseguir resolver os problemas climáticos, alguém vai destruir os alienígenas, né? Essa semana estão falando aí bastante de uma aparição que teve. Para mim, o capiroto, viu? E aí, dessa forma, Satanás está dizendo assim: não, fica tranquilo. Se existir algum problema, se houver alguma catástrofe, nós vamos resolver. E é assim, geralmente, a solução vem dos Estados Unidos, né? O super-herói vem dos Estados Unidos. A Bíblia diz ao contrário, meus amados. Chegará o momento. Chegará o dia em que haverá o último dia da história desse mundo. Eu fico imaginando. Vamos imaginar aqui, estou terminando, viu, meus amados? Vamos imaginar aqui, não que isso vai acontecer, isso não está na Bíblia, eu só estou imaginando. Que de repente, Eva, vem um anjo e toca no seu ombro e te diga assim: Eva, Jesus virá hoje, meia-noite. Você mudaria o seu dia a partir dessa informação? Talvez você tinha programado assim: olha, essa noite eu vou assistir uma série com Wagner lá no Netflix. Nós vamos maratonar uma série, não é assim? Mas o anjo tocou e disse assim: Jesus vem hoje meia. Se você tivesse essa informação, o que você faria? Você mudaria a rotina daquele dia, sim ou não, Roberto? O que eu faria? Se o anjo me tocasse, o que eu faria? Eu ia mudar os meus planos. Eu ia cancelar o filme da noite. Eu ia entrar em oração. Eu ia me ajoelhar. E ia dizer assim: Senhor, se há algum pecado que me separa do Senhor, me mostre. Se há algum pecado que não esteja confessado, me mostre. Eu iria passar boa parte daquele momento, até a vinda de Jesus, segundo o anjo, em oração, pedindo perdão pelos pecados que talvez eu nem perceba que tenha cometido. E depois da oração, então eu voltaria para assistir Netflix, certo? Você faria isso? Não. Sabe o que eu faria também? Eu ia fazer uma análise na minha vida para ver se eu não magoei alguém e se eu não liberei o perdão para alguém. Eu ia tratar com os meus semelhantes. Será que eu não magoei o Ademir? E se eu tiver identificado que tenha magoado alguém e essa pessoa morar próximo de mim, eu vou até a casa dela pedir perdão. E se morar longe, eu ligo, mando WhatsApp, sei lá. Mas eu preciso resolver, porque Jesus vem meia-noite. Eu preciso resolver minhas questões com os meus semelhantes. E então, depois que resolver as questões com os meus semelhantes, aí eu vou assistir Netflix, é isso? Não também? Cancelou a Netflix? Sabe o que eu iria fazer também? Eu ia começar a avisar as pessoas. Eu ia correr para os meus amigos, para os meus parentes, para as pessoas que estão afastadas da igreja. E para todo mundo. Olha, Jesus vai voltar aí hoje, é meia-noite, e você precisa tomar uma decisão. O problema, meus amados, eu tenho certeza que se você tivesse essa informação, você mudaria a rotina daquele dia. Mas e quem disse que não pode ser o último dia hoje? Quem disse que não pode ser o último dia hoje?
Jeremias capítulo 8, verso 20. Vamos ler esse último texto? Amém? Texto triste. Diz o seguinte: passou a cega, findou o verão. Lembra o texto que a gente viu? Da figueira? E nós não estamos. Vou ler de novo para vocês. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos. Meu Deus. Meus amados, nós precisamos nos preparar. Jesus está nos últimos momentos. Nós estamos vivendo os últimos momentos da história desse mundo e Jesus está voltando. E nós estamos aí, assistindo Netflix, Prime Video, comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, usufruindo dos prazeres desse mundo. Cuidado, pode ser que passe a cega, acabe o verão e não estejamos salvos. Eu queria chamar aqui a Andréia, e agradecer a Andréia, né, porque a Andréia está meio gripada, mas ela aceitou um desafio que eu pedi para ela. Eu creio que Jesus está voltando, vocês creem também? Mas cuidado, porque é tanta informação, são tantas pessoas dizendo que Jesus vai voltar, que o fim do mundo vai vir, que já veio, que a gente começa a entrar em descrédito. Vamos nos preparar para a vinda de Jesus. Vamos fazer mudanças reais na nossa vida, no nosso caráter. Vamos imaginar, embora essa seja apenas uma história, que talvez o anjo tenha tocado Andréia nos nossos ombros e dito assim: ei, Jesus pode voltar para você hoje, até meia-noite. Nós vamos cantar, eu não, né? A Andréia vai cantar. E se você quiser fazer novamente a entrega a Jesus, ao longo da música eu peço que você fique em pé, para que eu possa orar por você. São teus altos que te esqueces de Jesus. Desprezas o osso e opressão. Ou estarias pronto e liberto de emoção. Se tu hoje te encontrasses com Jesus.
Amém. Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, porque ainda que não saibamos nem o dia nem a hora, ao observarmos os sinais descritos na Tua Palavra, percebemos que estamos próximos desse grande evento, esse evento maravilhoso, Pai, que é a Tua vinda. Ontem, Senhor, eu fui no hospital visitar o irmão que está doente. Eu vi o sofrimento ali de tantas pessoas. Jesus, o Senhor precisa voltar. Esse mundo já deu o que tinha que dar. E nós clamamos, Pai, pela Tua vinda, pelo estabelecimento do Teu reino eterno. Um reino de justiça, de amor e de igualdade. Querido Jesus, eu não sei como está a vida de cada um que está aqui nessa igreja. Eu não sei se a mensagem da Tua vinda aquece o coração como antes na vida dessa pessoa. Mas, Pai, por meio do Teu Espírito Santo, que é poderoso, renova essa alegria em nosso coração. Faça com que a gente pense mais nas coisas do céu do que das coisas da terra. E Jesus, se hoje for nosso último dia nessa terra, que possamos estar com o Senhor Jesus Cristo. Que possamos ter a certeza da nossa salvação. É o que eu peço, Pai, para mim e também para toda a minha igreja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês.